Olá, meu nome é Luana e junto a Andressa e a Rafaela, nós vamos falar um pouco sobre o uso de células-tronco. Aqui nós temos alguns dos questionamentos mais comuns quando pensamos nessas células e que iremos responder ao longo de nossa apresentação. Mas afinal, o que são as células-tronco? Elas surgem do nada? De onde elas vêm? Bom, para esclarecer essas questões, nós trouxemos uma citação da professora Lígia da Veiga Pereira, do Instituto de Biociências da USP, na qual ela diz: a gente classifica as células-tronco entre dois grupos principais, as adultas e as embrionárias. As adultas estão presentes no indivíduo após o nascimento, então o sangue do cordão umbilical do recém-nascido também entra nessa categoria de adulta, apesar de estar no recém-nascido. Já as células-tronco embrionárias são um grande coringa. Elas conseguem se transformar em qualquer tipo de célula do nosso corpo, dependendo do estímulo que receber. A essa versatilidade tão grande, damos o nome de pluripotência. Bom, então em termos práticos, podemos afirmar que as células-tronco são células que têm o potencial de recompor tecidos danificados e assim auxiliar no tratamento de doenças como câncer, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, doenças degenerativas e até doenças cardíacas. Aqui nós podemos ver as células-tronco embrionárias, que são encontradas nas fases do zigoto e da blástula, quando os embriões possuem cerca de 4 a 5 dias de idade e podem formar células dos 3 folhetos embrionários, sendo eles o ectoderma, mesoderma e endoderma. Já as células-tronco adultas são encontradas em praticamente todos os tecidos em qualquer fase do indivíduo, desde a formação do feto, bem como na placenta e no sangue do cordão umbilical. Essas podem ser classificadas em multipotentes, quando originam 2 ou mais linhagens celulares, e as unipotentes, quando originam apenas uma linhagem celular. Portanto, sabendo da capacidade dessas células, abrem-se as possibilidades de uso terapêutico, como observado pela professora Lígia da Veiga Pereira, que diz: ao entender como uma célula consegue virar fígado, quem sabe os cientistas consigam fazer um medicamento que faça as células do próprio paciente começarem a se multiplicar e ele regenerar aquele órgão, por exemplo. Tem muita coisa na ciência básica que a gente pode aprender com essas células, que um dia pode ser traduzida em uma terapia que nem envolva uma célula, que envolva, por exemplo, um medicamento ou uma pequena molécula. Essa capacidade pode resolver os problemas dos órgãos e tecidos que vão perdendo sua capacidade funcional com o passar dos anos, que pode ser gerada por alguma condição patológica ou pela condição normal de envelhecimento, na qual os programas de transplantes de órgãos são responsáveis por atender, mas nem sempre suprem essa necessidade. Com as pesquisas nesse rumo, as doenças causadas pela disfunção de determinado órgão pode ser solucionada, visto que a necessidade de transplantes comparada ao real número de transplantes realizados possui uma grande diferença, como podemos observar nesse gráfico que traz informações sobre o transplante de alguns órgãos e tecidos realizados no ano de 2019. Assim como observado no ano de 2020, onde essa diferença se fez ainda maior devido à pandemia e que fez com que a quantidade de transplantes realizados caíssem cerca de 20%. Sobre células tronco embrionárias, a gente precisa lembrar que elas são utilizadas para as pesquisas e que elas são retiradas de embriões com 5 dias de desenvolvimento, isto é, no estágio de blastocisto. E isso acontece por fruto de fertilizações in vitro, ou seja, são embriões excedentes. Então, elas são utilizadas para o fim de pesquisas e terapias. Ao longo desse aspecto, a gente vê que no blastocisto e nesse estágio, essas células não estão comprometidas e, se estimuladas, elas podem se transformar em qualquer tecido. Diferente das células do estágio de mórula, que podem dar origem a um novo indivíduo. Então, dentro dessa problemática, a gente se depara com a religião e a moralidade frente à utilização dessas células tronco embrionárias, que podem ser utilizadas para terapia.
Então, para defender a vida, logicamente, quando a gente fala sobre interromper ali no processo do desenvolvimento do blastocisto, alguns acreditam que já é uma interrupção da vida humana como condição e fundamento da morfologia e a organização desse ser vivo. Já que alguns também pensam que quando há os primórdios do sistema nervoso é que realmente há vida por conta das nossas emoções e do nosso sistema completo. Então, nesse GIF divertidíssimo, nós lembramos aí que como as células embrionárias, as células tronco, têm capacidade de formar qualquer tecido se estimuladas, ali pode ser a nossa fonte de juventude, ou seja, trocar, substituir tecidos que já estão fora da sua regularidade funcional. Agora, para ilustrar melhor essa divisão, esse estímulo que acontece e que a gente vê nas células tronco embrionárias, esse GIF mais que divertidíssimo que mostra neurônios, mostra uma variedade de outros tecidos. Então, enfim, a gente chega na legislação brasileira, que desde 2005 permite, para fins de pesquisa e terapia, a utilização dessas células tronco embrionárias, lembrando do blastocisto, de embriões humanos que são excedentes da fertilização in vitro. É preciso que os doadores concedam esses embriões. A lei também criminaliza a comercialização desse material biológico. Então, a gente vai usar somente os congelados e excedentes desse tratamento de fertilização, ou seja, também a lei veda a clonagem terapêutica. Então, algumas das perguntas que eu vou tentar responder agora, é se esse tratamento realmente funciona, se ele é um tratamento seguro, se o sucesso é garantido. Bom, as células tronco adultas, elas são limitadas. Elas, infelizmente, não têm um poder terapêutico tão grande quanto parecia que ela teria no início dos estudos, Pelo fato também dela não ser pluripotente, ou seja, dela não poder se diferenciar em qualquer tipo celular. É comprovado que elas têm sim efeito, porém o mecanismo é outro daquele que se imaginava de início. Já as células tronco embrionárias, elas são pluripotentes, ou seja, elas podem se diferenciar em qualquer tipo celular, porém não é tão simples quanto parece, É necessário vários fatores para conseguir colocar a teoria em prática. E um dos riscos que se tem é que ao colocar essa célula embrionária no paciente, ela pode crescer demasiadamente e resultar em tumores, por exemplo. Ou então, não tem a garantia de que se ao colocar a célula, ao injetar a célula nesse paciente, de que o sistema imunológico da pessoa não vai rejeitar essas células, Então, há uma grande preocupação com a segurança. Então, ainda são muitos os questionamentos, tanto na questão ética, quanto na questão religiosa, quanto também na questão científica, o que pode, o que não se pode fazer, o que se deve fazer com relação ao uso das células tronco, o que é seguro fazer, o que não é seguro fazer. Tudo isso, creio eu, que vai ser respondido conforme a ciência for descobrindo novas coisas. Bom, nesses próximos 2 slides, eu vou estar mostrando 2 vídeos. O primeiro vídeo é um relato, em que o uso das células tronco foi utilizado e ele está sendo eficaz. E no segundo vídeo, é um vídeo que nós vemos que o quanto a ciência precisa avançar e o quanto ainda é necessário, realmente que os estudos sejam feitos, que os estudos sejam aprovados, que eles continuem, porque tem muita gente que realmente precisa que esses estudos sejam realizados e que
a eficácia do tratamento possa ser garantida. O Matheus nasceu em fevereiro de 2014 e no nascimento mesmo nós já detectamos o problema dele. Ele nasceu com a coluna aberta, que no caso é a mielomeningoncele. Logo na sequência ele já precisou fazer uma cirurgia para correção e aí ele teve como sequelas hidrocefalia e Chiari. A gente se empenhou muito em cuidar dele, ele ficou muito tempo na UTI neonatal e como ele não anda, ele não fala e desde pequenininho tem muitos problemas, mudou tudo na nossa vida. Ser mãe, eu não imaginei que iríamos passar por isso. Fiquei muito triste mesmo, mas aceitei desde sempre o problema dele e resolvemos que a gente iria correr atrás pelo melhor por ele. E desde então nós estamos fazendo isso. Matheus já fez 6 aplicações, sendo 3 punção lombar e 3 intravenosa. Ele fez hidroterapia, câmara hiperbárica, TO, fez todas as terapias em que o hospital fornece. E as evoluções são inúmeras mesmo. Dentro de uma semana, 7 dias, já conseguimos notar a diferença na força das pernas do Matheus e também no equilíbrio, uma diferença bem grande. Ele, ao caminhar, ele dava uma trocada nos passos, a perna amolecia, ele não conseguia caminhar nitidamente. E hoje em dia, embora ainda no andador, ele já consegue firmar e trocar os passos na sincronia correta da marcha, né? Já melhorou, assim, demais mesmo. Não tinha essa força que ele tem hoje. Na parte da bexiga, nossa, melhorou muito, porque ao abrir a fralda para trocar ele já começava a fazer o xixi e hoje ele já consegue controlar. Na parte da tensão também, ele está muito mais atento, ele consegue firmar bem os olhinhos naquilo que ele quer ver e ele segue com os olhos, coisa que ele não fazia antes. Ele vem desenvolvendo cada vez mais. Todos os dias a gente consegue notar uma diferença no Matheus. O Matheus, se a gente mexer, né, no pé dele, ele não responde aos estímulos dos dedinhos, não mexe em nada, praticamente nada. E ao sair da câmara hiperbárica, ele consegue ter o movimento dos dedos. Passa a mão no pé dele e ele responde, os dedinhos mexem. É pouco, mas já é alguma coisa. E a gente pôde notar isso com 2, 3 sessões de câmara hiperbárica, nós notamos essa melhoria na parte sensitiva dos pés. O Matheus não comia quase nada no Brasil, ele tinha muita dificuldade para mastigar e aqui a gente, logo no primeiro encontro, a gente passou pela nutricionista, ele fez um exame de sangue, né? E ela viu quais eram as necessidades do Matheus. Montou um cardápio, né, pra gente poder levar para o Brasil, para ele continuar seguindo essa dieta. E assim, é muito rica em todos os nutrientes, em todas as proteínas e muita variedade. O Matheus aceitou bem tranquilo, conseguiu fazer a mastigação um pouco com dificuldade, claro, mas a aceitação foi bem bacana e ele vem comendo bem legal. Acho que com esse tratamento agora ele vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor, uma certa independência, né? Então eu indico para qualquer um que tenha necessidade de fazer um tratamento desse tipo, que corra atrás e que venha, porque vale a pena. Pesquisas com células-tronco. A distrofia, ela começou a progredir mais quando eu comecei a ficar mocinha, né, adolescente com 13 anos, que foi quando eu fiz uma biópsia no Hospital São Paulo e foi identificado que era um tipo de distrofia. Eu tinha dificuldade para andar, né, eu andava meio como bailarina com o pé nas pontas dos pés, tinha dificuldade para sentar, para levantar e para subir a escada. Poder ir aonde eu quero sozinha, de poder levantar sozinha, de poder fazer as minhas coisas sem ter sempre que estar solicitando a ajuda de alguém. É uma esperança de cura, de vida mesmo. Eu agora estou correndo atrás do tempo perdido para tentar melhorar isso, para ter um pouquinho só de qualidade de vida. Então, as células-tronco, para mim, é o que eu sempre falo, assim, é como se fosse
eu vou nascer de novo, é uma esperança de cura, né? Quando eu descobri que existia um tratamento com células troncos há alguns anos atrás, você começa a ficar esperançosa, né? Você imagina que os seus sofrimentos, problemas vão acabar. Só que quando eu descobri que existia essa esperança de tratamento com células troncos, eu tinha, acho que 14, 15 anos. Hoje eu estou com 33 e eu não vi nada disso acontecer. Eu tenho esperança que sim, que vai acontecer, que é alguma coisa que a longo prazo, assim, não imagino que eu vá conseguir usufruir disso. Nós concluímos então que o uso das células tronco embrionárias ainda está em estudo, que ela tem sim um grande potencial para o tratamento de várias doenças, que a expectativa para o uso delas é grande, é considerado um desafio científico, sim. No Brasil, nós temos pouquíssimos pesquisadores que trabalham com essa linhagem de células tronco. Uma delas é a geneticista Lígia da Veiga Pereira. Inclusive, eu indico vocês a entrarem no YouTube e assistir palestras dela, porque ela explica muito bem, com detalhes, né, o uso das células tronco embrionárias, os estudos que estão sendo realizados. Também ela explica muito bem as células tronco adultas. Então é muito interessante você dar uma olhadinha se você quiser, claro. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem ouvido a nossa apresentação, por terem assistido a essa apresentação. Essas são algumas das nossas referências e até mais.